Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre os impactos da greve dos rodoviários. No último dia 29 de março, a classe decidiu paralisar o trabalho, gerando problemas severos para toda a população e economia cariocas. Mesmo diante da maior crise financeira do setor da mobilidade urbana, as empresas priorizam o pagamento e a manutenção dos empregos de seus colaboradores. No momento, os consórcios e a prefeitura têm trabalhado na busca de saídas para recompor o cenário complexo em que o setor se encontra hoje. O diálogo com a Secretaria Municipal de Transporte permitirá um novo patamar na operação, impactando positivamente na qualidade do serviço para os usuários e em um ambiente de trabalho mais satisfatório para os rodoviários. Para essa edição, selecionamos 7 perguntas feitas por jornalistas e passageiros para podermos explicar aos ouvintes como um dia de greve prejudica a cidade e todo esse trabalho que vem sendo realizado. A primeira delas: ao saber sobre a possibilidade de greve, quais foram as ações tomadas pelos consórcios? Bem, assim como na ameaça de greve que ocorreu há 2 meses atrás, o que os consórcios fizeram? Como forma de garantir a continuidade da sua operação, eles entraram com pedido de liminar junto à Justiça do Trabalho para que a greve fosse tornada ilegal, para que não pudesse acontecer. Por quê? Há um entendimento de que não podemos deixar de prestar um serviço de qualidade para a população. Então, se tem uma greve, a população fica a pé. Acontece o que aconteceu agora no dia 29. Então, o que nós fizemos foi entrar com esse pedido de liminar para proibir a realização da greve. Na primeira tentativa de greve, a gente conseguiu que a liminar saísse antes da realização da Assembleia, então a Assembleia foi suspensa, só que dessa vez a liminar saiu já depois da decretação da greve, saiu após meia-noite e não houve tempo hábil de se avisar a todos os rodoviários que deveriam trabalhar. Então, foi toda aquela confusão, as empresas de ônibus batalharam bastante, aí os consórcios conseguiram colocar, em média, 50% da frota em operação. O BRT, que é administrado pela empresa Mob Rio da Prefeitura, infelizmente só conseguiu rodar com os ônibus que operam ali em paralelo, os diretões e os cesarões, e causou um grande caos na mobilidade da cidade e no dia a dia da nossa população. Segunda pergunta: os rodoviários têm motivos para decidirem realizar esse tipo de ação? Olha, sim, no entendimento dos consórcios, a gente entende que a realização de uma greve nunca é a melhor solução, porque a greve, além de prejudicar a população, também prejudica as próprias empresas que compõem esses consórcios, que já se encontram numa situação bastante complicada por causa de uma série de fatores que nós enumeramos aqui ao longo de todos os podcasts, mas a verdade é que depois de 15 empresas com as atividades encerradas, 11 em recuperação judicial e mais 3 dos 4 consórcios também em recuperação judicial, qualquer dia em que esses consórcios fiquem sem operar, esses ônibus fiquem sem rodar, não se produz receita para continuar mantendo as empresas em funcionamento. Há o risco, no caso de uma greve mais prolongada, de algumas empresas, inclusive, nem voltarem a operar. Por quê? Não terão condições financeiras, devido ao fato de ficarem 2, 3 dias sem nenhum faturamento, de comprar o combustível ou de pagar os seus funcionários para que eles possam continuar operando. Mas os rodoviários têm razões para reivindicar? Sim. Eles já estão há mais de 3 anos sem reajuste de salários. A gente entende que eles passam por dificuldades, não é da vontade das empresas, porque se analisarmos aí, desde 2010 até 2016, 2017, as recomposições salariais dos rodoviários foram superiores à inflação. Então, o setor de ônibus, ele sempre que possível, ele dá uma remuneração condizente aí ao que merecem receber os rodoviários.
Agora, se não há condições de se oferecer mais, é porque as empresas realmente não têm como arcar com qualquer aumento de custo nesse momento de crise. O que é de ciência da prefeitura, e a gente vem trabalhando aí em cima disso. Mas que eles têm lá suas razões para reivindicar, tem sim, e reconhecemos isso como legítimo. Só discordamos da questão da realização da greve, porque acaba não resolvendo o problema do rodoviário e ainda prejudicando a população e prejudicando as próprias empresas. E podem nos perguntar, emendando aqui na segunda pergunta, por que então que as empresas não dão aumento? É o que eu vinha falando agora. Porque não tem condição. Se houvesse condição financeira das empresas darem aumento para os rodoviários, de melhorarem sua cesta básica, assim como de comprar ônibus novos, colocar toda a sua frota aí em operação, elas estariam fazendo isso porque sempre fizeram. O problema, mais uma vez, é a crise que vem se instalando sobre o setor desde 2016. Já não há o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, não há o aumento de passagem que é previsto no contrato, não há o combate ao transporte clandestino, que em determinadas regiões da cidade leva praticamente todos os passageiros pagantes. Ninguém levou em conta a entrada dos aplicativos em operação, que também tirou passageiros pagantes do sistema de ônibus. Tem todos os efeitos da pandemia, tem agora a disparada no preço do combustível, que em um ano subiu mais de 100%. Então, tudo isso são fatores que pesam em cima das empresas, que as deixam sem condições de remunerar melhor os seus motoristas e demais colaboradores. Por isso que as empresas sempre dizem, é preciso se conversar com a prefeitura, com o Ministério Público, com a Justiça, com a sociedade civil organizada, para se definir que transporte a gente quer para a cidade, como ele deve funcionar, quem vai pagar essa conta. E o rodoviário, a categoria, está inserida dentro desse contexto. Para que ele possa ser bem remunerado, o sistema tem que estar funcionando em condições de prover essa boa remuneração. A terceira pergunta é, a paralisação foi considerada ilegal pela Justiça. O que foi alegado pelo tribunal? Bom, além de algumas questões que dizem mais respeito a aspectos jurídicos mesmo do rito processual, a grande alegação foi de que a população não pode ser prejudicada. Então, o interesse público está acima realmente do interesse da categoria. O transporte é um serviço público essencial e, como tal, não pode ter a sua atividade suspensa. Normalmente, quando é o caso de greve, se determina que se opere com 80% da frota, 70%, isso quando a greve é considerada legal. Nesse caso que a greve foi considerada ilegal, a determinação era que se operasse com 100%. Repetindo, houve uma defasagem entre a emissão da liminar, publicação da liminar, e o início da greve. Já tinha começado, então ficou difícil de se recuperar. Mas ela foi considerada ilegal e a alegação é de que, repetindo, o interesse de toda a sociedade não pode ser prejudicado pelo interesse dessa categoria, no caso de uma prestação de serviço público. Quarta pergunta, quantas pessoas ficaram sem transporte nesse dia? Olha, somando-se o passageiro que é transportado pelo sistema de ônibus comum, de ônibus comuns e pelo BRT, aproximadamente 3.100.000 pessoas ficaram desassistidas no primeiro momento, embora os ônibus tenham rodado aí com mais de 50% da frota, a gente considera que boa parte da população ficou sem atendimento. Mas não somente essa parcela da população ficou desassistida, porque as pessoas que não utilizam normalmente o transporte público, porque têm seu carro particular ou porque andam de aplicativo, foram prejudicadas por quê? Porque a cidade ficou com um grande nó. Então, não adiantava de nada você sair de carro, porque você caía dentro do engarrafamento causado pela falta de transporte público. A pessoa habituada a utilizar o aplicativo simplesmente ficou sem um aplicativo. Por quê? Com o aumento da demanda, além dele mais do que dobrar de preço pelas viagens, ele não ficou disponível. As pessoas estavam demorando mais de uma hora para conseguir um carro de aplicativo. E o caso das vans, elas abandonaram os itinerários usuais para rodar em cima de linhas mais rentáveis, só que não cobraram a tarifa modal, estavam cobrando até R$ 25,00 por um trecho que normalmente a passagem é R$ 4,05.
Então, é isso o que acontece em uma cidade que não tem o transporte coletivo. Se dá margem a tudo aquilo que é ilegal e irregular funcionar. Então, além das pessoas que normalmente utilizam o transporte, toda a sociedade foi prejudicada. O médico ficou sem a sua secretária no consultório, o supermercado ficou sem o atendente, sem o repositor, sem a caixa, a dona de casa, a sua empregada doméstica não chegou para trabalhar, o porteiro do prédio não chegou, o pessoal que atende no hospital ficou sem a enfermeira que não chegou, auxiliar de enfermagem, pessoal de apoio. Então, todo o funcionamento da cidade, de todos os setores, foi prejudicado. Essa é a realidade. Então, muito mais dos que os 3 milhões e 100 mil pessoas que não tiveram seu transporte com a qualidade que vinha acontecendo, toda a cidade, toda a região metropolitana foi prejudicada. A quinta pergunta. No dia seguinte, já com a operação dos ônibus regulares normalizada, o BRT ainda não operou integralmente o seu serviço. Por quê? Bom, essa é uma pergunta que deveria ser respondida pela Mob Rio, não diretamente aqui pela gente. Mas o que a gente pode falar é que os rodoviários são organizados em diversos grupos e facções, e nem todos respeitam diretamente o que é ordenado pelo Sindicato dos Rodoviários, pelo Sintrucad. Então, o que acontece? Há um grupo de motoristas dentro do BRT que é mais independente e que conseguiu exercer uma pressão maior sobre os colegas para que não trabalhassem. Então, no dia da greve, propriamente dito, no dia 29, o que aconteceu? As empresas regulares, algumas saíram com a frota toda, outras com pouca frota, mas foram operando, e o BRT ficou paralisado. No dia seguinte, ainda tinha pessoal do BRT que chegou atrasado para trabalhar, pessoal que também não foi trabalhar, ainda por conta desse movimento grevista. Mas o que importa é que na parte da tarde do dia 30 já estavam em operação e no dia 31 tudo voltou a operar regularmente. A questão ainda não foi resolvida, porque não foi concedido o aumento e os rodoviários permanecem em estado de greve. E os consórcios e a própria prefeitura, que entrou também junto nessa ação pedindo a proibição da greve, estão atentas para que consiga se conduzir essa negociação, mais uma vez, sem a necessidade de uma greve, que vai prejudicar a população e não vai resolver o problema que tem que ser resolvido, que vai muito além, repetindo, da questão do aumento do salário. Uma sexta pergunta aqui, que de certa forma já respondi antecipadamente, quando há esse tipo de paralisação, carros de aplicativos, vans e transportes ilegais acabam lucrando muito, já que, além da demanda natural que eles têm, há muitas denúncias de aumentos momentâneos nas tarifas. Por que o passageiro acaba passando por isso? E se há repressão a esse tipo de ação? Bom, nós já comentamos isso numa pergunta anterior. O que acontece? Os aplicativos não são regulamentados, trabalham de acordo com a lei de oferta e demanda. Se há uma demanda muito grande e pouca oferta, aumentam o preço. E vão atender aos itinerários que são mais lucrativos e deixam parte da cidade abandonada. Com as vans, a mesma coisa. Se as próprias vans legalizadas já não obedecem os itinerários, as outras que são ilegais, que são a maioria, acabam fazendo aquilo que querem, sem nenhum tipo de fiscalização. Então, o que acontece nessas ocasiões é que, como não há o transporte por ônibus para servir de balizamento, servir de contraponto, aí cada um roda onde quer e cobra aquilo que quer. Então, mais uma vez, é necessário que se organize o transporte da cidade e, principalmente, que se fiscalize, porque a prefeitura liberou a realização de lotadas nos táxis, liberou as vans para rodarem em itinerários paralelos aí ao BRT. Isso houve, foi um plano de emergência contingencial. Mas ela não liberou o preço da tarifa, tinha que ser mantido o preço oficial, de R$ 4,05. Os aplicativos não, porque eles cobram de acordo com os algoritmos, mas cada um acabou fazendo aquilo que queria e o passageiro, de fato, acabou pagando bem mais caro por isso. Se há algum tipo de repressão a esse tipo de ação, não. Porque se no dia comum, com ônibus rodando, não há nenhuma repressão ao transporte clandestino, então, num dia como esse, aí é que não há mesmo. A gente lamenta isso porque é um dos fatores
da crise que o setor vem atravessando. E, por último, a sétima pergunta, a questão salarial não é o único ponto sinalizado pelos grevistas. Eles alegam problemas ligados à violência urbana, ao estresse, a dificuldades enfrentadas nas vias públicas na cidade, a questão da sua ferramenta de trabalho, que é o ônibus, seja o comum, seja o articulado, vem perdendo qualidade, vem apresentando defeitos, a frota vem envelhecendo. O que é que se pode falar sobre isso? Bom, a questão da violência urbana, acho que todos nós passamos por isso no nosso cotidiano, é uma coisa que vai muito além da questão do transporte. Então, acaba afetando com o sequestro de ônibus para serem usados em barricadas, com assaltos dentro de ônibus, com incêndio de ônibus em protestos e tudo, mas isso faz parte de toda essa crônica da insegurança na nossa cidade. E a solução disso tem que vir realmente através do poder público, do governo do Estado, dos órgãos de segurança, fazer o policiamento que deve ser feito e garantir a segurança do cidadão, seja dentro do veículo, do ônibus ou do táxi ou do carro de passeio, ou andando pelas ruas ou no comércio. Isso é uma questão de segurança. A questão do estresse, das dificuldades nas vias, é porque, mais uma vez, o transporte público não é priorizado na cidade. Temos os corredores de BRT, com todos os defeitos que tem. Os corredores de BRS, que não são respeitados, são invadidos por outros tipos de veículos que não poderiam estar rodando ali. E o fato é que os ônibus andam misturados com os carros, com os aplicativos, com as vans, com os ciclistas e tudo dentro desse grande caos urbano que a nossa cidade vive. Então, projetos são muitos, soluções são muitas apresentadas, mas até as que já foram implementadas não são fiscalizadas. E, por não serem fiscalizadas, acaba gerando isso que a gente vê aí pela cidade. E o outro item é a questão da frota envelhecida. Até 2016, o Rio de Janeiro tinha a frota com a idade média mais baixa do país. Tinha uma idade média de cerca de 3 anos. Hoje já passa de 7 anos. Então, o motorista trabalhava com ônibus novo, em perfeitas condições de conservação, com ar-condicionado funcionando bem, com freio, com tudo funcionando muito bem. Hoje ele tem que andar mais devagar, com mais cuidado, no ônibus que já está com menos força no motor para andar, que o ar-condicionado já não funciona direito, em pistas que estão cada vez com mais problemas, com mais buracos. Então, também quem tem carro sabe, uma coisa é você dirigir um carro novo, outra coisa zero, outra coisa é você dirigir um carro velho. Te dá essa insegurança. Então, o que a gente tem que levar em conta? A questão salarial é primordial para os rodoviários? Sim, mas eles também se preocupam com a questão da violência urbana, porque são assaltados e ameaçados todo o tempo, especialmente pelo transporte clandestino. E as demais dificuldades são de solução por parte do poder concedente. As empresas dos consórcios não têm autonomia para mexer em corredores, para determinar políticas de mobilidade, para fiscalizar ninguém. Então, não depende dos consórcios, depende sim das autoridades, da prefeitura, do governo do estado. Com relação à frota, o Carioca sempre teve a frota mais nova e os empresários do Rio se orgulhavam disso. Então, se for promovido o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, se o contrato for cumprido como previsto, tenho a certeza que a frota poderá voltar a ser a mais nova do Rio de Janeiro, atendendo não só o rodoviário, que vai trabalhar mais feliz com isso, mas atendendo especialmente a população da cidade, que hoje se vê andando em ônibus ditos sucateados, mas que, na verdade, não são trocados por falta de condição financeira. A mesma crise que não deixa trocar o ônibus é a que não deixa dar o aumento de salário e não permite que seja prestado o serviço com a qualidade que a população quer e merece. Com isso, chegamos ao fim de mais uma edição do podcast Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e também para compartilhar com quem você quiser. Na próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, Rafael Lima. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.